Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento quero repartir com vocês a palavra de Deus que está no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 15, que diz o seguinte: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi que é Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Neste ano, eu senti a necessidade realmente de contemplar a Jesus. E eu decidi o quê? Eu vou ler apenas os evangelhos. Pelo menos um capítulo por dia, ou alguns versos. E eu comecei Mateus, Marcos, Lucas e João, e ia para o livro de Atos. Aí voltava Mateus, Marcos, Lucas e João, livro de Atos. O livro de os evangelhos, né? Para ouvir mais a voz do Espírito Santo, porque uma das tarefas do Espírito Santo, talvez a principal tarefa depois que nos converte, é exatamente nos restaurar a imagem e semelhança de Cristo. Então eu senti essa necessidade, que eu precisava realmente ser o que eu preciso, na verdade, né? Ter o caráter de Cristo. Então, além de eu decidir ler os evangelhos, seguir o livro de Atos, porque Atos ali é todo o aprendizado que os discípulos tiveram com Jesus, dando sequência, eu decidi também comprar este livro e fazer uma jornada, né? O Desejado de Todas as Nações, que ele realmente exalta a pessoa de Cristo. Nesse verso aqui em específico, veja que os fariseus, eles acusaram, né, os escribas dos fariseus acusaram Jesus de andar e comer com pecadores. Mas quando a gente vê o contexto, Jesus, por exemplo, ele chama Levi no verso 14, né, diz que ele chamou Levi segue-me, e as pessoas iam ter com Jesus, né? A fama de Jesus se espalhou. Jesus realmente era uma pessoa diferente, não era como os fariseus que condenavam as pessoas, e muitas vezes a gente cai nesse pecado, né? De ver uma pessoa que vai para a igreja, mas não toma uma decisão firme. Vai para a igreja, daqui a pouco está fora. E a gente toma essa mesma atitude dos escribas e fariseus, condenando aquela pessoa ao inferno, né? Quando, na verdade, a gente devia ser como Cristo, bondoso, e estar feliz pelaquela pessoa estar indo à igreja. Porque se aquela pessoa ainda está indo à igreja, é porque ela ainda ouve a voz do Espírito Santo. Então aqui os escribas dos fariseus acusaram Jesus, e o que ele respondeu? Não vim chamar justos, mas pecadores, né? E sim pecadores. Por quê? Porque a mensagem de Jesus era exatamente essa: arrependei-vos, né? Quando a gente lê, por exemplo, esse livro aqui, mostra realmente isso, que os fariseus, eles condenavam até os enfermos. Eles diziam que já estavam ali condenados, que era o desagrado de Deus sobre eles, e eles viam que Jesus realmente era diferente, e que em Jesus havia um caráter nobre, puro, e que em Jesus eles podiam realmente confiar, né? Você também pode ver que muitos pegam esse texto, né, quando Jesus diz que veio chamar pecadores e não justos, né? E muita gente também distorce, como se Jesus fosse, por exemplo, num prostíbulo atrás de homens adúlteros e mulheres prostitutas, mas não era isso. As pessoas eram atraídas até a Cristo. Jesus ia em seus ambientes normais que as pessoas frequentavam, não em ambiente promíscuo, mas nos ambientes normais que as pessoas frequentavam, e ali explanava a palavra de Deus e atraía multidões, além das suas curas e milagres, né? E a gente vê também, quando a gente estuda a lição da escola sabatina, como foi a de hoje, que no caso é a lição dessa semana, a lição 9, né? Mas no sábado, na introdução de sábado, que ela nos exorta, né? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração.
estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, responder como o próprio Jesus respondia. Jesus não respondia de forma áspera, nem mesmo contra seus acusadores. Aqui diz aqui, exatamente no livro Desejar Todas as Nações, né, que a lição, a introdução pegou essa frase e diz o seguinte: Jesus Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Aos pecadores que estavam no caminho errado, Jesus nunca disse, é assim mesmo, nunca passou a mão na cabeça. Ele falava a verdade, se converta, se arrependa, o reino de Deus está próximo, mas era com amor. Não era dizendo que se você não parar de beber, você vai para o inferno. Se você não parar de beber, você vai para o inferno. Como muitos, né, irmãos aí, pentecostais, eles fazem. Diz aqui, nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. É coisa que a gente muitas vezes realmente fazemos, né? Provocamos dor numa pessoa que às vezes é fraca espiritualmente, não consegue se firmar nos caminhos. Em vez da gente orar pelaquela pessoa, a gente gosta de criticar. Muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não responde com ignorância, com palavras duras, né? Aquelas pessoas a quem amamos, né? Normalmente o nosso cônjuge ou nossos filhos, né? E diz mais, né? Essas reflexões, e diz mais, né? Aqui já falando da imortalidade da alma, mas enfim, o que eu queria refletir com vocês era exatamente isso. A gente se aproximar cada vez mais de Cristo, né? Meditar nos evangelhos para ver como era o tratamento de Jesus com as pessoas. Ele não negociava seus princípios, ele pregava a verdade, mas ele pregava com bondade, ele pregava com amor, e as pessoas tinham prazer de estar com Jesus. Mesmo os mais pecadores ali, eles tinham prazer de estar com Jesus. Então que você medite nisso, que você reveja o seu conceito sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre a sua vida, como você vem se comportando, né? Que você faça essa análise e que você chegue à conclusão que o Espírito Santo está lhe dando, a mudança que o Espírito Santo quer que você tenha, né? Essa reflexão, né? Eu cheguei à minha conclusão, eu preciso contemplar mais a Jesus e que eu preciso realmente ser restaurado à imagem e semelhança dele. Esse é o meu objetivo, porque eu não quero viver uma fé cristã estagnada, eu não quero viver apenas com os meus próprios interesses, mas eu quero realmente que Cristo habite em mim e que a vontade dele seja feita em minha vida. Que essa seja também a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.